Shalom, rapaz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, não fiqueis longe de mim, ó minha força, correi em meu socorro. Sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e rebotalho da plebe. Conferir Salmo 21, versículo 20.7. Deus se volta para seu povo, com o qual renova constantemente sua aliança eterna. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Abramos, portanto, nosso coração, abramos nosso espírito para acolhermos a salvação que vem de Deus e caminharmos aderindo ao seu projeto de unidade que Ele requer de nós. Vivamos esse compromisso de tempo de graça, de reconciliação com Deus e com os irmãos. E vamos diante de Deus nos reconhecer pecadores, falhos como somos, e pedir perdão a Deus pela falta da gratidão muitas vezes. A ingratidão é o maior pecado. O maior pecado do povo do deserto foi murmurar da graça, e nós não devemos murmurar. Isso é falta de gratidão. Peçamos perdão a Deus. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Façamos o nosso ato de amor a Deus como um ato de entrega a Ele, à sua vontade. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração, sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 a 28. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus.
Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre. Também eles, com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Jeremias, capítulo 31. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 45 a 56. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. Ezequiel, capítulo 18, versículo 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão
de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, na primeira leitura da profecia de Ezequiel, 37, 21 a 28, vai tratar da promessa de restauração de Israel, a promessa de Deus. Isso referindo-se tanto da restauração espiritual, quanto no campo também sociopolítico e religioso. A motivação era o reavivamento da fé daquele povo que estava espiritualmente morta. Era necessário a restauração de um povo dividido em duas nações, em Norte e Judá. Ezequiel foi um profeta que experimentou a dureza desse exílio na Babilônia. Fora levado para a Babilônia entre a primeira e a última deportação de Judá, e é no meio desse caos, desse conflito, que o livro de Ezequiel foi escrito. De antemão, Deus já tinha prometido libertar Israel do cativeiro da Babilônia, no capítulo anterior. No entanto, havia dois motivos que impediam que isso acontecesse. Qual era? Primeiro, Israel era uma nação perdida, sem identidade num país estranho. Se manchavam com seus ídolos, como diz no versículo 23, misturavam-se com a Babilônia e comiam infames abominações. Ajudar um povo sem objetivo e perdido a sair do cativeiro era uma missão quase que impossível. Deus quer que nós primeiro façamos adesão ao projeto dele. Primeiramente, o projeto da unidade. Um povo dividido, uma casa dividida, uma família dividida. Não adianta pedir as graças que não virão. Isso sirva para nós também, até dentro do nosso coração dividido também não pode alcançar as graças de Deus. As promessas de Deus realizam-se primeiramente quando estamos em sintonia com Ele, com o seu projeto, longe daquilo que o mundo se alimenta. Eles estavam andando nos caminhos do povo da Babilônia. E por essas razões, eles assim também na leitura anterior serão comparados a um vale cheio de ossos secos, de homens mortos, que deveriam ser reunidos e reavivados por Deus, ressuscitados. Em cima desse relato, Deus falará no versículo 21, eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações, para onde foram, vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única, olha aí a unidade, uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. E o segundo motivo por qual esse povo não alcançou as promessas logo de Deus, foi porque ao mesmo tempo que aquele povo era sem identidade, perdido numa nação dividida, numa nação periférica da zona de Deus, porque Babilônia era uma região perdida, era porque eles se perdiam também na contaminação daquela nação. Portanto, eles se corrompiam e eram divididos em dois reinos, reino do norte, reino de Judá. E através de uma atitude profética, Ezequiel vai declarar, juntar os pedaços da madeira entre as nações de Israel e Judá. Em seguida, o profeta pouco a pouco revela o reinado de Cristo, que seria instalado a partir do versículo 23 a 28,
e nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Essa era a promessa de Deus. E Deus prometeu libertá-los todos do pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificaria. E eles seriam, como Deus disse, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos, ou seja, viverão segundo o Espírito, não mais segundo a carne, pondo em práticas os ensinamentos que Deus colocava ali na lei de Moisés, vivenciando os mandamentos de Deus. Dessa forma era possível que eles fossem libertos e saíssem do país da Babilônia. Deus, Ele quer realizar isso na nossa vida também, e devemos nos perguntar: qual o grau de minha contribuição para a unidade no meu coração, do que eu quero? Se eu formo no meu coração um só pensamento em Deus, ou se me divido entre Deus e o mundo? E também na nossa família, como está a unidade da nossa família? Quando uma casa está dividida, o que acontece também? As promessas de Deus não se realizam. Isso vale para a comunidade, vale para a nossa vida do trabalho, vale para todo instante da nossa vida. Deus quer fazer uma aliança de paz, uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Deus quer fazer em nós, em nossos corações, uma morada. É necessário nós abrirmos o nosso coração, a nossa morada para Deus, para experimentarmos esse Deus que quer nos santificar, como santificou Israel, para que ele se tornasse um povo liberto. Deus quer nos libertar também. E o Salmo responsorial, Jeremias 31, retrata justamente isso que lemos aí na primeira leitura. Os israelitas estavam cativos em uma terra estrangeira devido aos pecados cometidos durante décadas. E permaneciam no pecado e divididos em dois reinos. Mas Deus os amava e não iria castigá-los para sempre, apesar do pecado cometido. E nós cantamos: quem dispersou Israel vai congregá-lo e guardará qual pastor a seu rebanho? E nós cantamos: o Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Deus, Ele quer ser o nosso pastor. O Senhor quer nos conduzir, assim como remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente, nós também seremos libertos. E o Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Tenhamos isso na nossa vida, tenhamos Deus como nosso pastor, Ele quer cuidar de nós. E no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 45 a 56, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera. O que foi que Jesus fizera lá? Ressuscitou Lázaro. E muitos que lá foram creram em Jesus. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram que Jesus tinha realizado uma grande obra. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram-se num conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. E aí, um deles, justamente chamado Caifás, o sumo sacerdote em função naquele ano, vai dizer: vós não entendeis nada. E ele vai completar dizendo: não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Versículo 51, o Evangelho conclui: Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Caifás exercia a função maior de todos, sumo sacerdote, e foi usado por Deus para decretar sentença de morte para Jesus, a fim de que ele, em Jesus, Deus cumprisse a sua missão, que era de redimir os homens.
Deus age de seu modo. Por isso, nós cristãos não devemos assim ter rixa com os judeus por terem sentenciado a morte de Jesus. Deus age de acordo com seu plano e usa quem quer como instrumento de salvação, mesmo que, como no caso dos judeus, que não perceberam o sinal divino em Jesus, Caifás vai decidir por nós a sentença de Jesus. Para que se salve uma nação, era necessário que ele morresse. Portanto, nós recebemos em Jesus a sentença dos nossos pecados. A decisão dos judeus em sentenciar a morte de Jesus abriu caminho para que todos nós tivéssemos o direito à redenção, alcançássemos a salvação. Como na primeira leitura Deus prometeu juntar e reunir os povos em uma só nação, assim se concretiza em Jesus Cristo, que abrindo os braços na cruz do Calvário, crucificado com os braços abertos, estaria justamente para reunir os povos dispersos. Deus usou Caifás e usará quem quiser como sinal da realização de sua promessa, da sua vontade. Os sinais de Jesus incomodaram os protagonistas da sentença da morte de Jesus. E por intermédio deles, o plano de Deus se realiza. Não somos mais escravos do pecado. Morreu o nosso pecado em Jesus. Nada acontece por acaso. O projeto de Deus se cumpre, mesmo que muitas vezes seja antecipado por aqueles que consideramos ser nossos inimigos. Entendamos que a arma que Deus se utiliza, os meios que Ele quer realizar um plano, pode ser usado do modo como nós não vamos entender, até usando um inimigo nosso, uma pessoa que se levante contra nós, pode estar nos empurrando a uma situação que amanhã nós vamos entender que era plano de Deus, porquanto Deus realiza assim a obra dele em nós. A partir desse dia, então, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus, diz o Evangelho, não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. E ali, como diz o Evangelho, permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima e muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa e procuravam Jesus. E assim, ao reunirem-se, diz o Evangelho, no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Olha como eles sentiram a falta de Jesus, como Jesus faz falta na vida de uma pessoa, como Jesus faz falta na vida daqueles que creem nele. Eles sentiram falta, enquanto as autoridades queriam matar Jesus. Como pode? Percebe-se que Jesus se tornava a atração principal da festa, prenúncio do que deveria ser a Páscoa futura, ele, o Cordeiro Pascal, que celebramos hoje. Os sinais que Jesus realiza fazia com que muitos crescem nele, mas também era a causa de outros sentirem-se incomodados em suas autoridades. E eu, como vejo os sinais de Jesus? Motivação para crer e me converter? Ou uma ameaça aos meus interesses, aos meus privilégios, que podem ser ameaçados? Diante da possibilidade de Jesus se tornar mais importante, decidem tirar a vida de Jesus, matá-lo. Buscamos, através dos sinais que hoje Jesus realiza em nossa vida e em nossa comunidade, aderir ao seu projeto de vida, que visa a construção de uma nova sociedade baseada no amor, na justiça, na igualdade, uma sociedade sem tirania, uma sociedade sem tiranos. E eu vejo com bons olhos os sinais do reino de Deus manifestado em Jesus? Ou sou mais um desses, a buscar calar
a buscar eliminar os anunciadores, os promotores da justiça, do amor e da paz? De que lado eu me posiciono? Do lado dos que falam e anunciam ou do lado dos que mandam calar? Como diz um ditado, cala a boca já morreu, quem cala consente as injustiças e coopera com os tiranos. Portanto, vamos falar, vamos anunciar. Ó Jesus, Divino Mestre, por causa dos sinais que realizastes, os chefes religiosos tramaram tua morte, recusaram teu ensinamento e não aderiram ao teu projeto. Ajuda-nos, Jesus, a caminhar e entender teus sinais, a sermos promotores da justiça, da paz e da fraternidade. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva, se salva. E quem não reza, se salva. Quantas almas estão a se lamentar no inferno dizendo: era tão fácil a salvação, bastava eu ter rezado e não rezei. Triste fato, percebeu tarde demais. Mas nós estamos aqui para alertar todos os dias. Já rezou hoje? Aqui você vai rezar, que é o importante é rezar. Portanto, reze conosco todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.